A gente vai continuar no tema internacional. Eu vou chamar aqui o meu amigo Eric Wilson, que vai nos detalhar aqui a questão, Eric, sobre Brasil e Estados Unidos, o que é que se tem a ver com a Guiana. E aí a gente está tratando de quê? Num momento de eleições, numa região com petróleo, uma região com conflito com a Venezuela. Maduro fez toda aquela operação, né, que, enfim, quase que uma situação ali, de certa forma, não é bem isso, porque não se trata disso. Mas houve ali, claramente, quase uma falsidade ali, uma tentativa ali de se dizer poderoso e de que se dizer que ia tomar. De certa forma, Lula conseguiu, e isso é fato. Tem muito movimento internacional que o presidente Lula não está no jogo, não tem força política para, de certa forma, aparecer como um jogador. Mas nesse caso da Guiana e na Venezuela, sim, Lula foi lá, pressionou Maduro, que talvez não tivesse assim, tivesse só fazendo ali, vamos dizer assim, falando muito em relação a essa questão. Mas você tem detalhes, você esteve lá e você vai contar um pouco do que é essa situação para a gente. Vamos lá? Muito boa tarde, sempre é bom passar sexta-feira, entrando no fim de semana falando com vocês. Muito bem. Mas, enfim, meu interesse na Guiana começou há um ano e meio atrás. Eu fui convidado para ir lá conhecer algumas pessoas no país. Eu tive a oportunidade de conhecer o presidente, o primeiro-ministro, alguns outros dirigentes no país. E mais tarde acabei até fazendo uma entrevista pela Newsweek, a revista americana onde eu escrevo, e entrevistei o presidente Ali justamente no momento que a Guiana estava tomando posse como membro do Conselho de Segurança na ONU, né? E evidentemente o que me chamou muita atenção foi que isso foi assim no momento, mas eu não diria no ápice, mas um momento de muita tensão entre Venezuela e Guiana, e o presidente estava em Nova York, ia falar com o Conselho de Segurança, mas sabe, ele ia falar sobre outro tema, não ia falar sobre a questão da Venezuela com Guiana, ele ia falar sobre segurança alimentar, uma questão que ele acha que é um assunto de extrema importância para todo mundo que vive nos países em desenvolvimento, né? E eu lhe perguntei, mas você está aqui nos Estados Unidos, você tem os ouvidos de todo mundo das Nações Unidas, porque não está falando do assunto que te afeta mais? E ele me respondeu que, evidentemente, ele considera que esse assunto já está nas mãos da Corte de Justiça Internacional, que isso vai tomar seu próprio ritmo. Ele sente que com as alianças que ele tem forjado, tanto com o Brasil quanto com os Estados Unidos, evidentemente essa situação vai ficar resolvida. E ele queria aproveitar desse momento justamente para falar sobre um tema que ele considera mais global, ou seja, mais interesse de todo mundo no que ele chama de Global South, né, o Sul Global. E isso me chamou muita atenção, porque, ou seja, o Ali, eu acho que Maduro, quando ele começou essa briga com Ali, ele mal estimou o tipo de líder que tinha na outra parte, na outra lado da mesa. Ele achava que ia com esse exército todo grande que a Venezuela tem, que ia conseguir intimidar a Guiana, e justamente ao contrário está acontecendo. O Ali está cada vez mais próximo agora com os Estados Unidos, está cada vez mais próximo com o Brasil, e acho que essa situação não está dando do jeito que o Maduro queria. E por que não está dando do jeito que o Maduro queria? Porque, na verdade, eu acho que o Maduro achou que ele ia conseguir intimidar o pessoal na Guiana, que ele achou que, mostrando essa força toda, que assim, a Guiana ia começar a negociar ou ceder ou fazer coisas do gênero, mas ele está vendo que, justamente, na verdade, a razão pela qual, vamos voltar, a razão pela qual o Maduro está fazendo isso tudo é que ele está numa situação muito precária politicamente, política e economicamente no país. A Venezuela está com hiperinflação, a economia está em baixa, apesar de que a Venezuela tem os maiores reservas de petróleo no mundo,
ou seja, é uma economia em crise, e ele está usando essa história toda da Guiana simplesmente para distrair, ou seja, ele está uma coisa que junta a maioria dos venezuelanos é essa questão do Essequibo. Então ele achou, pronto, eu não quero que ninguém foque nas eleições fraudulentas que eu tenho aqui, eu não quero que ninguém foque assim, internamente dentro dos problemas que temos na economia, eu vou criar um problema externo, um problema que o próprio Chávez, o Chávez que foi o antecessor dele, quer dizer, o cara que veio antes do Maduro, o Chávez assim já entendeu esse assunto como um assunto meio morto, ou seja, ele inclusive ele foi para a Guiana alguns anos, acho que nos anos 2000 e tal, e ele basicamente disse que pronto, esse assunto não é mais um assunto de pauta para nós, ou seja, mas o Maduro decidiu levantar esse assunto outra vez, simplesmente para atender as necessidades políticas que ele está encontrando hoje em dia. Tudo bem. Eric, a gente conversou na semana passada, essa conversa com o Eric tem sido uma conversa semanal, às quintas ou sexta-feira, aí depende um pouco da agenda do Eric, que tem viagem sempre fazendo, como coberturas, enfim, Eric é um cientista, um analista político baseado nos Estados Unidos, que morou no Brasil, então consegue ter muita essa sensibilidade desses cenários eleitorais, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, Eric, e eu queria saber o seguinte, quais... Podemos continuar falando da Guiana ainda, caso você tenha algo mais importante para considerar, mas eu queria perguntar o seguinte para você. Essa última semana, desde que a gente se falou, eleições americanas, algum avanço substancial na sua avaliação ou a gente ainda tem essa indefinição de cenário e possivelmente vai continuar essa indefinição de cenário muito fortemente ali, até próximo da eleição? Olha, eu penso o seguinte, não houve nenhuma evolução significativa, apesar de que houve uma notícia que saiu há poucos minutos, que o Steve Schwarzman, que é o CEO do BlackRock, que é um dos maiores gestores financeiros de ativos no mundo, decidiu que vai apoiar o Trump. Isso, para mim, sinaliza que tem muita gente que está olhando justamente essas pesquisas e estão pensando, pronto, eu consigo lidar com Biden, ou seja, a administração do Biden, mas se o Trump entrar, como é um cara muito vingativo, um cara que realmente vai estar procurando quem não apoiou ele, eles estão basicamente fazendo um hedge, né? Eles estão mais ou menos sinalizando que vão apoiar o Trump caso ganhar. E lógico, se o Trump perder, ele vai voltar lá para a Casa Branca, pedir desculpa para o Biden, dizer, não, estamos juntos, etc. E tal. Então, quer dizer, eu acho que isso para mim significa muito mais do que ele, o apoio dele mesmo, desse empresário, para mim significa muito mais uma questão de como que os empresários em geral estão olhando essa dinâmica, né? E estão olhando as pesquisas, estão vendo que o Trump continua, sabe, com uma leve margem de vantagem nos estados chaves, nos estados que a gente chama de estados de disputa, né, dos estados pêndulo nos Estados Unidos, e isso pode decidir, como a gente falou na semana anterior, ou seja, justamente quem vai ganhar essa eleição, porque a gente, como a gente conversou, essa eleição vai ser decidida por poucas pessoas, ou seja, talvez menos de 100 mil pessoas nos Estados Unidos vão decidir realmente quem vai ser o próximo líder do mundo. Então, isso é uma coisa que muita gente está olhando. Então, eu acho que o Biden, ele precisa de dar alguma chacoalhada, não sei se seria na equipe de campanha, talvez não sei, até se calhar trocar o vice-presidente, alguma coisa para sair dessa coisa toda que ele se encontra, que não mexe, ou seja, ele continua quase empatado, mas, ou seja, sempre um pouquinho atrás nas pesquisas do Trump, nesses estados chaves. Então, isso é muito preocupante. Hoje em dia, se tivesse eleição, tudo indica que o Trump iria ganhar. O Trump iria perder o voto popular, mas ele iria perder, o Biden iria perder a eleição por causa do nosso sistema de colégio eleitoral. Agora, voltando, assim, juntando o nosso primeiro tema de Goiânia com esse tema, eu acho que onde esses dois temas se encontram é na questão da política do exterior dos Estados Unidos. O Biden não quer que haja uma terceira frente abrindo. Isso pode ser no Goiânia, entre Goiânia e Venezuela, pode ser assim com Taiwan e a China. Ele já está com as mãos cheias com tudo que está acontecendo na Ucrânia e Rússia e, logicamente, em Israel, que vocês acabaram de ver uma notícia sobre isso.
o Biden não pode abrir mão de ter mais uma terceira frente. Os Estados Unidos está numa onda muito de tentar se isolar dos problemas do mundo, ou seja, se o Biden tiver que mandar tropas, seja para Goiânia para ajudar a defender a Goiânia da Venezuela, ou seja, para defender os interesses americanos e dos aliados na Ásia, ou seja, com uma guerra entre Taiwan e a China, isso pode ser muito, muito problemático para o Biden. Então, eu acho que tem muita coisa que pode ainda acontecer entre agora e novembro, quando a gente tiver realmente a eleição. Mas, assim, eu acho que a grande ameaça para Biden é isso, ou seja, de ter alguma coisa não prevista que acontecendo no cenário internacional. Eric, eu queria fazer uma outra pergunta para você. A gente, em um determinado momento aqui no programa, eu e o Afonso Benítez, aqui, editor executivo aqui do SBT News, a gente falou sobre esses movimentos eleitorais no Brasil, né? E a gente sabe da busca da direita pelo Trump, né? Lula chegou a declarar, né, o apoio, né, ao próprio Biden em determinado momento, que muito claramente aqui no Brasil fica uma questão polarizada não só na política interna, mas também quando se vai se escolher os candidatos a partir dos Estados Unidos. Mas eu te pergunto o seguinte, movimento nesse momento da oposição Bolsonaro vai definir quem é o candidato, se espera que parte dessa turma distante da leitura do cenário atual no Brasil, porque a leitura de cenário atual no Brasil é a impossibilidade real do Bolsonaro disputar a eleição, mas eles acreditam, essa turma, uma turma menor, na verdade, acredita que com o passar do tempo, pode ser que Bolsonaro se reabilite na justiça eleitoral a ponto de concorrer em 2026. Esse cenário hoje é improvável, impossível de acontecer. De qualquer forma, o que é que na sua avaliação, você que conhece tão bem o Brasil e vive nos Estados Unidos e trabalha nos Estados Unidos com análise dos Estados Unidos, fazendo jornalismo e também análises sobre o cenário nos Estados Unidos, o que é que a eleição de Trump, se a gente considerar agora, como você falou, que ele é o favorito, pode influenciar nessas eleições brasileiras? Não a ponto de mudar uma própria reabilitação do Bolsonaro, mas a ponto de talvez fortalecer Bolsonaro no sentido de ter mais possibilidade, ainda mais possibilidade de transferência de votos. Como é que você imagina que isso pode se dar? A gente está fazendo aí uma análise futura, a gente está considerando, inclusive, algo que não existe na prática, que é a própria eleição do Trump, que, por mais que ele seja favorito hoje, como você nos diz, não está garantida essa vitória dele, ao contrário, a gente tem que avaliar um pouco mais no futuro. Mas como é que você imagina essa eleição norte-americana em relação à política brasileira pós-eleição ou derrota de Donald Trump? Bom, com certeza, se o Trump for eleito, isso vai valorizar muito o poder político do Bolsonaro, né? Evidentemente, todo mundo percebe que existe uma relação muito estreita, sempre houve entre os dois, e com certeza, sabendo que o novo chefe de Estado americano é o Trump, isso, de certa forma, dá mais poder ao Bolsonaro. Agora, o que eu acho que pode acontecer, e isso é uma coisa que, se eu fosse, estava falando do Caiado, está falando de talvez outros nomes, né, que podem ser indicados pelo Bolsonaro, eu tomaria um pouco de cuidado. Por quê? Eu acho que o Bolsonaro, se ele for esperto, e ele é um político esperto, ou seja, você pode não concordar com N coisas que ele faz ou fala, mas seja de tonto, não é. Ele pode indicar alguém um pouco fraco, ou seja, não uma pessoa que aparentemente é fraca, mas uma pessoa um pouco fraca, uma pessoa que não vai necessariamente pegar essa antorcha da direita brasileira e criar sua própria imagem e deixar o Bolsonaro para trás. Acho que o Bolsonaro vai escolher alguém que pode ficar mais ou menos em stand-by, enquanto o Bolsonaro passe por todos esses trâmites legais, etc., da chamada reabilitação, como você chamou. E daí eu acho que o Bolsonaro, dessa forma, vai querer alguém que ele pode manipular ou, de certa forma, gerenciar, ou seja, enquanto ele está fora da política. Porque, na verdade, se ele pegar alguém forte,
alguém que pode levar, talvez com todas as mesas políticas, mas talvez com menos polarização, isso seria ruim para assim, o futuro político do próprio Bolsonaro. Você está falando de quem como alguém forte hoje? O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas? Seria um caso, ou seja, eu acho que seria muito improvável que ele falaria nesse nome, porque é alguém que pode deixar o Bolsonaro para trás. Bem, Eric aí falando sobre cenário brasileiro, cenário norte-americano, cenário na Guiana ali. Agradeço muito aqui sua participação. É um prazer fechar o Poder Expresso da semana com você, com suas análises, com suas informações. Forte abraço. Boa noite. Bom fim de semana para vocês.